Quando Lewis Hamilton anunciou que deixaria a Mercedes para se juntar à Ferrari, o mundo da Fórmula 1 parou. Não era apenas mais uma troca de assentos, era o casamento de um dos maiores pilotos da história com a equipe mais icônica do esporte. A promessa era clara, um projeto de longo prazo, com contrato até 2026, a chance de encerrar a carreira vestido de vermelho e, talvez, conquistar um título que o colocaria acima de todos na contagem de campeonatos mundiais. No entanto, poucos meses depois do início da parceria, as coisas não caminham exatamente como esperado. As vitórias ainda não vieram, os problemas técnicos insistem em aparecer e, mais do que isso, o ambiente em torno da equipe passou a ser cercado por rumores sobre uma possível saída precoce do britânico. O ponto central dessa onda de especulações nasceu de um elemento muito presente no paddock, o baixo desempenho inicial. Hamilton chegou à Ferrari cheio de esperança, mas encontrou um carro instável, especialmente nas curvas de baixa, e uma equipe ainda tentando encontrar o equilíbrio certo para brigar de igual para igual com Red Bull e McLaren. Cada corrida se tornou um teste de paciência. Mais de uma vez, Hamilton saiu do carro insatisfeito, comentando sobre a dificuldade de extrair o potencial do conjunto. Bastou isso para que alguns jornalistas e ex-pilotos começassem a se perguntar se a motivação dele continuaria intacta. Entre as vozes mais comentadas estava a de Ralf Schumacher, que sugeriu que Hamilton poderia até se aposentar antes do término do contrato. A fala não era baseada em informações internas, mas sim na percepção de que o britânico poderia perder o entusiasmo diante de resultados frustrantes. Logo em seguida, Bernie Ecclestone, o ex-homem forte da Fórmula 1, reforçou essa narrativa ao dizer que Hamilton deveria parar agora e considerar seriamente a aposentadoria, insinuando que, talvez, um acordo com a Ferrari para encerrar a relação mais cedo fosse benéfico para ambas as partes. Era o tipo de comentário que alimenta manchetes, mas que raramente representa um movimento concreto de bastidores. Dentro de Maranello, porém, o discurso era completamente diferente. Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, se mostrou firme na defesa de seu piloto e no projeto que o trouxe. Para Vasseur, Hamilton é parte central da visão de futuro da equipe, especialmente com as mudanças de regulamento que chegam em 2026. Ele sabe que construir um carro competitivo leva tempo e não quer abrir mão de alguém com tamanha experiência justamente quando a Fórmula 1 passará por uma nova revolução técnica. As palavras de Vasseur reforçam o que muitos dentro da Ferrari acreditam. Hamilton não é apenas um piloto contratado, ele é uma peça estratégica. Hamilton, por sua vez, também não ficou calado. Ao ver as manchetes falando sobre sua possível saída, respondeu de forma direta: "Ainda estou aqui." O tom foi quase desafiador, como se quisesse deixar claro que não pretende abandonar o barco no meio da tempestade. Mais do que isso, ele se posicionou ao lado de Vasseur quando surgiram rumores sobre uma possível demissão do chefe de equipe, classificando tudo como bobagem e defendendo a liderança do francês. Foi um gesto que não apenas mostrou lealdade, mas também indicou que Hamilton não está disposto a criar rachas internos ou alimentar intrigas. Ainda assim, no mundo da Fórmula 1, a percepção conta tanto quanto os resultados. Quando um piloto do calibre de Hamilton não aparece regularmente no pódio, as perguntas começam a surgir, e não apenas da imprensa. Patrocinadores, conselheiros e até figuras históricas da equipe passam a avaliar se o investimento está entregando retorno. Há quem diga que, embora o contrato vá até 2026, cláusulas de performance e de opção mútua possam permitir uma saída antecipada caso uma das partes julgue necessário. Nada disso foi confirmado, mas a simples existência de tais possibilidades já alimenta a imaginação dos que apostam em mudanças. O cenário atual é de um equilíbrio delicado. Por um lado, a Ferrari quer proteger seu projeto e manter a estabilidade necessária para trabalhar no carro de 2026. Por outro, sabe que a pressão por resultados é implacável, e um piloto como Hamilton não está acostumado a longos períodos de jejum de vitórias. Essa tensão silenciosa cria um clima curioso. Não há sinais públicos de desgaste entre equipe e piloto, mas há uma vigilância constante sobre cada declaração, cada gesto e cada resultado. No paddock, alguns enxergam a situação como mais um capítulo da relação complexa que grandes campeões têm com a Ferrari. Michael Schumacher chegou em um momento difícil e precisou de anos para transformar a equipe, enfrentando crises internas até colher os frutos. Fernando Alonso, por outro lado, nunca conseguiu fazer o projeto dar certo e saiu frustrado. Sebastian Vettel viveu altos e baixos e acabou substituído sem conquistar o título. A pergunta que paira é: em qual dessas histórias Hamilton se encaixará? O próprio piloto parece consciente dessa narrativa e, por isso, se mantém cauteloso nas entrevistas. Ele evita críticas duras em público e reforça que está no time para ajudar a desenvolver o carro, lembrando que mudanças profundas, como as que a Ferrari precisa, não acontecem da noite para o dia.
Em contrapartida, deixa escapar pequenas frases que mostram a frustração com a falta de progresso em certos aspectos, especialmente na questão da tração e do desgaste de pneus, problemas que têm comprometido suas corridas. Enquanto isso, os fãs vivem um misto de esperança e ansiedade. Parte deles acredita que Hamilton é a peça que faltava para a Ferrari encontrar o caminho das vitórias, e que tudo é questão de tempo. Outra parte teme que, caso a equipe não consiga dar um salto de performance até 2026, o britânico possa considerar outras opções, seja a aposentadoria ou até mesmo um retorno surpreendente a outra equipe, algo que na Fórmula 1 nunca pode ser descartado completamente. Hoje, não há um movimento real que indique que Hamilton deixará a Ferrari antes do fim do contrato. A base dessa narrativa é, em grande parte, fruto de interpretações exageradas de declarações e da natureza sempre especulativa do noticiário esportivo. No entanto, a Fórmula 1 é feita de reviravoltas, e um ano ruim pode mudar completamente a dinâmica entre piloto e equipe. Se a Ferrari não conseguir dar a Hamilton um carro competitivo em 2026, aí sim, as conversas sobre saída ou aposentadoria podem ganhar contornos mais sérios. Por enquanto, o que existe é uma relação que, apesar dos tropeços iniciais, se mantém sólida no discurso e no planejamento. Hamilton parece disposto a encarar o desafio, e a Ferrari aposta que o casamento pode render frutos duradouros. Mas, como sempre, na Fórmula 1, tudo depende de uma combinação delicada de performance, confiança e timing. E é justamente nesse equilíbrio que está a chave para saber se Lewis Hamilton terminará seu contrato na Ferrari como um campeão ou como mais um grande nome que não conseguiu domar o cavalo.